Continuando então com a correção dos nossos exercícios sobre a área de figuras planas, hoje vamos para a correção dos exercícios sobre a área do círculo. Então, a nossa formulazinha para a área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado, né? R, lembrando que é o nosso raio. Vamos usar então 3,14 para o π, que é um valor aproximado, que a gente sabe que o π é uma constante, né? Um número infinito, ele tem infinitas casas decimais, então a gente vai usar um valor aproximado, ok? Exercício então de número 1. Calcule a medida da área de cada círculo de centro O. Então, letra A. Primeira coisa importante que a gente já observa na letra A é que nós temos então, nós temos três partes da circunferência: o comprimento, que é ao redor da circunferência, o diâmetro, né, que é uma linha que passa de uma ponta a outra da circunferência, sempre passando pelo centro, e o raio, que é você pegar um ponto no centro e ir até uma das extremidades da circunferência. A gente viu na fórmula que a gente utiliza o raio, e aqui nós não temos o raio, aqui nós temos o diâmetro, porque vai de uma ponta a outra. O diâmetro sempre é o dobro do raio, ou seja, raio é sempre a metade do diâmetro, porque o diâmetro vai de uma ponta a outra e o raio vai do centro à extremidade. Então, o diâmetro tem sempre duas vezes o valor do raio. E, consequentemente, o raio é a metade do diâmetro. Então, quando a gente tem o diâmetro na questão, a gente tem que transformar em raio, ok? Então, aqui nós temos o diâmetro de 12. Eu vou transformar esse diâmetro em raio. Então, 12 dividido por 2 dá 6, ok? Então, colocando na fórmula, a área é igual a 3,14 vezes 6 elevado ao quadrado. Primeiro, a gente resolve a potenciação. 6 elevado ao quadrado é 36. 3,14 vezes 36 é igual a 113,04 centímetros quadrados. Alternativa B. A alternativa B, nós já temos o raio direto, que é 5 centímetros. Então, a área é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, vezes 3,14, 78,5 centímetros quadrados. Nossa letra C tem o raio, então, de 8 centímetros. Então, aplicando a fórmula, a área é igual a 3,14 vezes 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é igual a 64. 3,14 vezes 64 é igual a 200,96 centímetros quadrados. Lembre, né, que é a área, então, sempre elevado ao quadrado a resposta, ok? Letra D. Temos, então, aqui um raio de 3,5 cm. Então, a área é igual a 3,14 vezes 3,5 elevado ao quadrado. 3,5 elevado ao quadrado igual a 12,25 vezes 3,14. Temos, então, 38,465 centímetros quadrados. Nossa letra E, não temos o raio, temos o diâmetro, então temos que dividir o diâmetro por 2. 9 dividido por 2 dá 4,5 centímetros. Então, aplicando a fórmula, né, o nosso raio é 4,5. 4,5 elevado ao quadrado é 20,25 vezes 3,14. Temos, então, 63,585 centímetros quadrados. Se você quiser arredondar para duas casas decimais, pode ser, ficaria 63,59 centímetros quadrados, né? Ok? Questão de número 2. Calcule a área de um círculo de raio de 7 centímetros. Então, aplicando a nossa fórmula, a área é igual a 3,14 vezes 7, que é o raio elevado ao quadrado. 7 ao quadrado é igual a 49. 3,14 vezes 49 é igual a 153,86 centímetros quadrados. Então, a área do círculo é de 153,86 centímetros quadrados, aproximadamente. Pessoal, a gente não vai colocar aproximadamente em todas, porque a gente já tem que saber que é um valor aproximado, porque a gente colocou só duas casas decimais do π, né? Então, é sempre um valor aproximado, ok? Questão de número 3. Calcule a área de um círculo cujo diâmetro mede 18 centímetros. Então, vamos lá. Eu tenho o diâmetro, então eu vou pegar e vou dividir por 2 para obter o raio. Então, o raio é 9 centímetros, que é o raio que vai na nossa fórmula. Então, 3,14 vezes 9 elevado ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. 3,14 vezes 81, 254,34. Sendo assim, a área do círculo é de 254,34 centímetros quadrados. Qual é a medida do comprimento do raio de um círculo cuja área mede 530,66 centímetros quadrados? Essa aqui já é um pouquinho diferente. Nós já temos a área e a gente quer saber o raio. Então, vamos lá. Formulazinha, área igual a π vezes 0 ao quadrado. A área nós já temos, que é de 530,66.
O π nós utilizamos o 3,14 e o raio nós não temos, então a gente vai deixar o r elevado ao quadrado, porque o raio é a nossa incógnita, é o x que a gente quer descobrir, ok? Então, nós temos que isolar esse r, se a gente quer descobrir o valor dele, a gente isola. O 3,14 está multiplicando com o r, ele passa dividindo para o outro lado, então, da igualdade. Ficando assim, 530,66 dividido por 314 igual a r ao quadrado. A divisão nos dá 169. Vamos continuar com o nosso processo de isolamento. Agora, quem é que pode sair? Eu tenho lá r ao quadrado, eu tenho que deixar o r sozinho, então o expoente 2 tem que sair. Operação inversa de potência é raiz, então ele está como uma potência. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa como uma raiz. Como o expoente é 2, uma raiz quadrada. Raiz quadrada, então, de 169 é igual a 13. Professora, ficou 13 igual a r. Não tem problema, gente. O raio é 13. Não precisa trocar de posição aqui, tá bom? Se você quiser no final inverter e colocar r igual a 13, ok, mas não é necessário. Então, neste caso, o raio mede 13 centímetros somente, porque não é a área que eu estou pedindo, é o valor do raio. Questão 5, determine a medida do comprimento do diâmetro de uma praça com formato circular, cuja medida da área é 1.256 metros quadrados. Também já temos a área. Agora a gente quer saber o diâmetro. Não dá para a gente descobrir o diâmetro direto na fórmula, porque a fórmula vai nos dar quem? O raio. Só que sabendo o raio, simplesmente eu vou pegar e vou multiplicar ele por 2 e assim obtenho o diâmetro. Então, primeiramente, descobrindo o raio. Colocando na fórmula, então, a área é 1.256 igual a 3,14 vezes r ao quadrado. Mesmo processo da questão anterior, o nosso π passa dividindo, porque ele estava multiplicando, que são operações inversas. Sempre que eu troco de lado da igualdade, eu trabalho com operação inversa. O inverso da multiplicação e divisão. 1.256 dividido por 3,14 nos dá 400. Então, 400 igual a r ao quadrado. O quadrado passa para o outro lado, então o expoente 2 passa como uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 400 é igual a 20, então o raio é 20. Como nós queremos o diâmetro é o dobro do raio, então eu vou pegar o 20 e vou multiplicar por 2, nos dando assim um diâmetro de 40 metros. Questão de número 6. Os círculos de cada item foram divididos em partes iguais. Determine a medida da área da região amarela em cada caso e arredonde os resultados para 2 casas decimais quando necessário. Então, vamos lá. Letra A. Pessoal, como é que eu faço para descobrir a área da região amarela? Primeiro eu descubro a área do círculo, depois a gente vai fazer as divisões para descobrir somente a área amarela. Então, a área desse círculo ele tem um diâmetro de 8, ou seja, o raio é metade, 4. Então, a fórmula é igual a área igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, vezes 3,14, 50,24 centímetros quadrados. O círculo foi dividido em quantas partes? Em 4. Dessas 4, 2 são amarelas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha área por 4, para saber quanto é a área de cada parte, e depois multiplico por 2, porque eu tenho 2 partes amarelas. Então, 50,24 dividido por 4 dá 12,56. Vezes 2 nos dá 25,12 centímetros quadrados. Se você quisesse já pegar o 50,24 e dividir por 2, também pode, porque eu tenho 2 partes verdes e 2 amarelas, ou seja, metade do círculo é amarelo. Então, poderia já dividir diretamente por 2 também, ok? Letra B. Temos, então, o raio de 4,5, já não precisa fazer conversão nenhuma. Aplicando a fórmula, né? 4,5 elevado ao quadrado dá 20,25, vezes 3,14, 63,585 centímetros quadrados. Vou pegar esse valor aqui, então, e vou dividir por 3, porque eu tenho 3 partes. Preciso multiplicar por alguma coisa? Não, porque como é uma parte somente amarela, quando eu divido por 3, eu já sei a área de uma parte, que é o que a gente precisa aqui. Então, 21,195 centímetros quadrados. Letra C. Letra C, então, nós temos um raio de 3 centímetros. Vamos lá, então, aplicando nossa fórmula. Então, eu tenho área igual a 3,14 vezes 3 elevado ao quadrado. A área, então, é igual a 3,14 vezes 9, que é o resultado de 3 ao quadrado. A nossa multiplicação nos dá, então, 28,26 centímetros quadrados. Nosso círculo ali, então, está dividido em 8 partes, e dessas 8, 3 são amarelas. Então, vou fazer a divisão primeiro pelo 8 e vou multiplicar o resultado por 3, nos dando, assim,
uma área, né, a área de região amarela será de 10,6 ou 10,60 centímetros quadrados. Nossa questão de número 7, determine a medida do comprimento do raio da base de cada objeto. Então, a gente quer saber o raio da base de cada objeto. Então, nosso primeiro objeto, o nosso tambor, ele tem uma base, né? Eu quero saber o raio desse objeto, sabendo que a medida da área da base dele é de 1962,5 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula, eu já tenho a área, que é de 1962,5 centímetros quadrados, igual a π vezes 0 ao quadrado. Fazendo o procedimento que a gente já aprendeu, passo 3,14 dividindo. Obtemos, então, 625 igual a área ao quadrado. Passo a potência para o outro lado como uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 625 é igual a 25. Sendo assim, então, o nosso raio tem um comprimento de 25 centímetros. Nessa questão B, então, a medida da área da base é de 1.256 centímetros quadrados. Então, nós temos a área de 1.256 igual a 3,14 vezes 0 ao quadrado. Procedimento, então, de isolar o nosso raio. Passamos o 3,14 dividindo, que dá 400. Pegamos o 2 que está como expoente, passa como uma raiz quadrada para o outro lado da igualdade. Raiz de 400 é igual a 20. Sendo assim, o comprimento do raio é de 20 centímetros. Nossa letra C. A medida da área da base, né, desta leiteira, uma leiteira daquelas grandes, né, é de 907,46 centímetros quadrados. Então, 907,46 é igual a 3,14 vezes 0 ao quadrado. Isolando o L, passamos o 3,14 dividindo. A divisão nos dá 289, igual a R ao quadrado. Passamos o quadrado como raiz, a raiz de 289 igual a 17. Sendo assim, o comprimento do raio é de 17 centímetros. Terminamos assim a correção dos nossos exercícios sobre a área do círculo. Bom estudo a todos. Qualquer dúvida, o professor está à disposição.